que essas caixinhas têm em comum e o que elas têm de diferente. É disso que a gente vai falar hoje aqui no meu canal. Escuta, baby. Olá, meus amigos, como vocês estão? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, eu sou o Rodrigo Teaser. E se você não me conhece, se você nunca esteve nesse canal, já vou te falando. Se inscreve, ativa o sininho, nem perde seu tempo, porque eu sei que você vai gostar. Se você gosta do Michael, você vai gostar desse vídeo e vai gostar dos outros que a gente tem aqui. E vai gostar dos outros que a gente ainda vai lançar. Hoje a gente vai falar de um item muito bacana de coleção, que são essas caixinhas aqui, que foram lançadas e comercializadas apenas durante a passagem da Dangerous Tour em alguns lugares. Foram lançadas em 1992. Essa daqui é conhecida como Michael Jackson Tour Souvenir CD Single. E essa é Michael Jackson Tour Souvenir Pack. Ah, mas é muito parecido, realmente é muito parecido. Essa caixinha só foi comercializada em alguns poucos lugares na Europa e essa só foi comercializada durante a passagem da turnê Dangerous no Japão. Originalmente essa caixa aqui custava 1.600 ienes. Essa caixinha, infelizmente, eu não consegui a informação de quanto custava originalmente. Fico devendo essa informação para vocês. Tem uma coisa muito bacana. Quando você olha, elas são parecidas. Dá para perceber que a caixa japonesa é um pouco mais gordinha e você vai saber por quê. Quando você abre, são parecidas também. E aí a grande diferença vem agora, no próprio material delas. Enquanto a caixa europeia tem um encarte como esse, que é muito simples, é uma dobradura, o encarte japonês é um encarte de CD mesmo, com informações técnicas, com as informações de cada faixa de cada disco, com a letra da música em japonês, que é uma coisa muito comum, né, para eles lá, fotos muito legais, essa foto aqui, que mostra cenas da Dangerous Tour. Aí tem a discografia do Michael, né, a carreira solo até Dangerous, que era onde estava, a carreira solo dos The Jacksons, que ainda, né, que já faz parte do catálogo da Sony, CBS. E as diferenças não param por aí. Olhando por fora, os singles também são muito iguais. Só que o single japonês, ele sempre tem uma música a mais. É muito simples, é um box muito simples. Aqui, esse daqui tem Off the Wall, She's Out of My Life, Don't Stop to Get Enough. E aí esse aqui tem as mesmas canções, só que tem um remix de Rock With You. Então todos os singles desse box na versão japonesa vão ter uma canção a mais. Da mesma forma que o outro tinha, ó, esse aqui ó, é Thriller, Beat It e Billie Jean. E esse aqui é Thriller, Beat It, Billie Jean. E o Beat It, aquele remix do Mob, que é o remix mais famoso que tem, acho, de Beat It, é esse. O Bad, a mesma coisa. O Bad vem Bad, Dirty Diana, Smooth Criminal. E aí, além dessas, vem um remix especial de Smooth Criminal. Mesmo sendo a época do álbum Dangerous, vinha um compactinho do álbum Dangerous que tinha Dangerous, Remember the Time e Black or White. E esse aqui, a versão japonesa, tinha um remix a mais de Black or White. E a grande cereja do bolo. Aqui não tem mais nada. Só que aqui vinha além de uma canção a mais em cada single, aqui vinha um single inteiro a mais com uma canção só. Come Together. E aí você vai falar, Come Together, grande coisa, saiu no álbum History. Pois bem, Come Together foi gravada, originalmente essa canção foi gravada lá nos anos 80, porque o Michael cogitou lançar um álbum totalmente diferente. Há uma lenda que ele tenha gravado até mais canções dos Beatles, ainda não sabemos. Come Together foi utilizada como a canção final do filme Moonwalker. Não tinha sido lançado num box, não tinha sido lançado no álbum. Então, até o lançamento do álbum History, a única versão que existia, o único registro dela em CD, era nesse single desse box japonês. Então, para o público japonês, é o mercado onde menos se comercializava com pirataria, e o Michael sempre teve um público muito forte no Japão, então para eles rolou esse privilégio aí, eles tiveram a oportunidade de ter Come Together muito antes do resto do mundo, numa versão CD. Aqui no Brasil a gente teve um box também, eu tive, mas eu recortei porque eu era criança.
Eu devia ter guardado o box. O box brasileiro, ao contrário desses que trazia single, ele não trazia single, ele trazia o álbum mesmo, Off the Wall, Thriller e Bad. Lá fora, a venda de singles é uma coisa muito mais forte. Esses boxes, eles não contabilizam para vendas dos álbuns, ele é uma coisa totalmente à parte. E é um material que hoje em dia não se tem mais, né? Ninguém mais compra álbuns, então quando um artista sai em turnê, esse tipo de souvenir já não é mais uma coisa que é comercializado, o que é uma pena. Aqui, principalmente o japonês, o cuidado deles aqui são cheios de fotos da Dangerous Tour, incluindo 2 fotos que são de ensaios do Michael. Uma delas dá pra ver até o estádio vazio. Pra gente que gosta de encartes, de fichas técnicas, de caixinhas, tem um grande valor não só pela fase, pela época, mas também porque hoje, obviamente, é um item raro, é um item de colecionador. Tive a sorte de adquirir esses aqui ao longo das minhas pesquisas. E fica a dica aí para você que busca o material, que gosta. Esse souvenir da Dangerous Tour é bem bacana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Hoje a gente falou dessas caixinhas que eram comercializadas durante a Dangerous Tour. Eu volto no outro vídeo e você volta também e a gente se encontra aqui, ok? Eu sou Rodrigo Teaser e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!